Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 20 de junho, em nosso momento Palavras de Bênção, eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. Nele Jesus está dizendo: não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Meus irmãos e minhas irmãs, o que Jesus está pedindo a gente aqui para fazer? Para cada um lavar as suas mãos em relação ao outro? Cada um tomar conta da sua própria vida e deixar o outro seguir a sua vida e não nos intrometermos? Até porque Jesus, neste mesmo evangelho, vai dizer: por que você se preocupa com o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu próprio olho? Parece, então, que Jesus está dizendo, né? Não se meta na vida de ninguém, não interfira na vida de ninguém, não fale nada para ninguém. E se de fato fosse isso, nem este nosso programa poderia existir, porque este programa é exatamente uma tentativa de ajudar os outros a enxergar o cisco que estão em seus olhos. E eu, como também tenho uma trave no meu olho, não poderia estar fazendo. Mas não me parece que seja esta a intenção de Jesus, porque ele disse que nós devemos ajudar uns aos outros. Inclusive, ele disse que se um irmão cair num buraco e a gente vê que ele está indo e não tentar ajudar, o sangue dele vai pesar sobre nós. Inclusive, ele disse para Pedro que se o irmão errar contra a gente tem que ir conversar com ele. Se não nos der ouvido, levar pelo menos 2 testemunhas. Se não der ouvido, levar a comunidade. Então, parece que existe uma responsabilização de nós uns para com os outros. Mas então, o que Jesus Cristo está querendo dizer para a gente? Ele está dizendo o que disse, que a gente não deve julgar. Por que a gente não deve julgar? Porque um julgamento de onde vai se proferir algum tipo de sentença, ele precisa ter todos os elementos para que esse julgamento seja o mais justo possível. Então a gente tem que conhecer todas as coisas. E o problema é que, na maioria das vezes, a gente não tem acesso a todas as informações. A gente não conhece toda a realidade do irmão. E por isso, qualquer forma de julgamento pode ser injusto, porque a gente não vai dar a oportunidade do irmão se defender. E Jesus está dizendo: se vocês julgarem apenas por aquilo que vocês estão vendo, por aquilo que vocês julgam ser o correto, vocês também serão julgados assim, sem ter a oportunidade de se conhecer inteiramente, de conhecer toda a sua realidade. Vou dar um exemplo do que costuma acontecer. A pessoa passa pela rua e ela não te cumprimenta. Passa do seu lado, não te cumprimenta. O que é não julgar? É não, a partir desta situação, dizer assim: nossa, mas fulano de tal ficou metido. É desse jeito, depois que mudou de casa, não sei o quê, não quer cumprimentar mais os pobres, não faz mais nada. Então, isso é o julgar. E é isso que Jesus está dizendo: não faça. Por que não? Porque a gente não sabe se essa pessoa terminou de ter um laudo de uma descoberta de câncer para ele ou para algum do seu familiar, se essa pessoa está procurando um dinheiro que perdeu, se essa pessoa está indo para visitar alguém que ela não está bem e vai lá para pedir perdão, para pedir desculpa, ou se foi chamado pelo patrão, pela patroa e está com medo de ser mandado embora, ou se de repente está saindo porque terminou de ser mandado embora. A gente não sabe, a pessoa de repente está ali com uma tantão de preocupação. E pode, inclusive, ter um problema de vista, por exemplo, e não ter te reconhecido, não ter te visto. Então, tomemos cuidado com o julgamento. A gente deve ajudar os irmãos. E o que seria ajudar nesse caso? É procurar a pessoa depois e falar: olha, eu passei pela calçada, você passou do meu lado nesse dia, nesse horário, você viu? E dar a oportunidade da pessoa falar: me desculpa, eu não vi. Não vi, estava ocupado. Ou então a pessoa vai dizer: eu vi, mas não estou querendo saber de você, não. Quero distância de você, porque você fez isso e isso comigo. Mas tem que dar a oportunidade. Então, não é lavar as mãos, não é se tornar omisso. Não julgar é não julgar. É não proferir nenhum tipo de sentença. É dar a oportunidade do irmão de falar daquilo que está passando pelo seu coração. Que Deus nos ajude e também nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.
Pai nosso que estais no céu,